Oi, oi! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas! Como alavancar sua carreira no RH com um conhecimento que somente 5% dos profissionais dominam? Porque sim, acredite, somente 5% dos profissionais de fato dominam a gestão por competências da forma correta e completa. Inclusive, por que eu tenho que dominar, Elis, a gestão por competências para alavancar minha carreira? O que uma coisa necessariamente tem a ver com a outra? Qual é a correlação disso? Então, a gente vai explicar um pouquinho mais, aprofundar mais nessa temática aqui hoje. Inclusive, vocês vão entender um pouco melhor por que somente 5% dos profissionais acabam dominando isso? Quais são os percalços aí que normalmente nós encontramos no caminho que nos afastam, né, de fato dominar esse conteúdo, tá? Então, para você que é novo e nova por aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa tribo aqui, essa comunidade de profissionais unido em prol de um mesmo objetivo, que é trazer valorização e visibilidade para a nossa área através dos nossos resultados. Meu nome é Elissandra da Mata, eu sou fundadora do Instituto RH na Prática e minha missão aqui com você é, de fato, tornar a sua atuação mais estratégica e mais realista. Elis, por que eu tenho que dominar a gestão por competências, a gestão de pessoas por competências para alavancar minha carreira? O que uma coisa tá ligada à outra e onde essas coisas estão ligadas e por que elas estão ligadas, enfim. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso aqui hoje. Eu quero deixar já aqui um radar, como realmente um pisca-alerta aqui ligando na sua mente para entendimento de por que esse assunto é tão relevante e por que eu falo tanto que poucas pessoas dominam ele. E eu sei que você já pode até ter pensado quando me ouviu dizer, poxa, 5% só dominam? Será, né? Eu já ouvi falar sobre isso na faculdade, eu já ouvi falar sobre isso na minha pós-graduação, eu já ouvi falar sobre isso no meu trabalho, eu já li artigos sobre isso, já comprei livros sobre isso. Eu não sei não, Elis, mas eu acho que eu domino sim a gestão por competências, eu sei o que que é. Eu sei que você que está aí do outro lado pode estar pensando assim, pode estar com esse pensamento. Então a ideia é justamente já trazer esse insight de entendimento do que talvez você não esteja dominando tanto assim, ou do que você pode estar se enganando com relação a esse conhecimento, tá? Bom, vamos lá. Primeiramente, sobre a gestão por competências. Vamos falar sobre esse nome, gestão de pessoas? Por que muitas das vezes, inclusive, o nosso departamento de RH é chamado de departamento de gestão de pessoas? Já pararam para pensar nisso? Bom, nós não somos responsáveis por gerir diretamente todas as pessoas da empresa. Acho que isso está claro, né? Nós não temos essa responsabilidade de gestores de pessoas, de todas as pessoas da empresa, a não ser de pessoas ali da nossa equipe, especificamente, assim como todos os outros gestores. Então, por que será que o RH tem essa nomenclatura, esse reconhecimento como um departamento de gestão de pessoas? É o momento da gente entender um pouco mais do que está por trás disso. Todos os nossos projetos de RH, vou repetir, tá? Todos os nossos projetos de RH têm o poder de determinar como as pessoas vão ser geridas. Nós não gerimos diretamente essas pessoas nos seus dia a dias, porém, os nossos projetos como profissionais e departamento de recursos humanos têm o poder de sim definir, direcionar, atribuir como as pessoas dentro daquela empresa vão ser geridas. Como assim, Elis? Bom, se você estipula lá um processo de recrutamento e seleção que você vai seguir, então você está definindo como as pessoas vão ser contratadas. Existe um procedimento, existe um processo, existem as etapas, existe a técnica que você já definiu. Então você está definindo como as pessoas vão entrar na empresa. Depois, você implanta ali um projeto, vamos supor, de avaliação de desempenho. Você define um padrão, você define um procedimento, você define um passo a passo, você define como aquilo vai acontecer, a periodicidade, o papel do líder naquilo, como dar o feedback, em que formulário vai ser, quais são os critérios que vão estar ali sendo avaliados, quais são as notas, enfim, você vai definir como as pessoas vão ser avaliadas através do seu projeto.
Aí você vai e implanta um plano de cargos e salários. Através, então, do seu projeto que você implantou, você vai definir como que as pessoas vão receber promoção, como que as pessoas vão receber progressão, quanto, inclusive, que elas vão receber dentro de cada step, de cada nível, de cada classe salarial, porque você fez todo o processo ali de uma pesquisa salarial, você fez todo um processo ali de definição mesmo, né, desse manual de cargos e salários, quais vão ser esses critérios. Então, tudo isso já está definido. Então, você está direcionando, influenciando e determinando diretamente como essas pessoas vão crescer dentro da empresa, como que elas vão fazer carreira ali dentro e onde que elas vão estar encaixadas em cargo e em salário. Aí você vai e define ali, então, treinamento. Você define os processos de treinamento, como que eles acontecem, como que é o levantamento de necessidade de treinamento, com que periodicidade você implanta um treinamento técnico, um treinamento comportamental, como é que você mede esses indicadores, como é que você sabe se as pessoas mudaram ou não aquele determinado comportamento ou não. Você está determinando como essas pessoas vão ser desenvolvidas. E assim consecutivamente, tá? Eu trouxe alguns exemplos aqui. Um último exemplo, gestão de desligamento. Então, você vai e implanta como é o processo de desligamento daquele colaborador. Ele precisa ter passado no mínimo por 2 ciclos de avaliação de desempenho com a nota inferior a 6 ou a 5 para ser considerado líder, ter uma justificativa plausível para um desligamento com base em desempenho. Vai ter um processo de, por exemplo, entrevista de desligamento. Então, você está determinando como essas pessoas vão sair da empresa. Então, resumindo, os nossos projetos têm influência direta na forma que essas pessoas vão ser geridas, na forma que elas vão ser desenvolvidas, na forma que elas vão ser contratadas, na forma que elas vão ser avaliadas, na forma que elas vão crescer, na forma que elas vão sentir o clima organizacional, na retenção dessas pessoas, você vai influenciar diretamente nisso tudo. Então, não mais o líder, ele não vai ter mais o direito de fazer o que ele quer. Ele não vai ter mais essa liberdade de fazer o que ele bem entende, do jeito que ele bem entende e quando ele bem entende. Isso não vai acontecer mais, porque vai existir um processo, uma delimitação de passo a passo, literalmente um caminho que ele precisa seguir dentro dos procedimentos impostos para a padronização do olhar dos líderes, em cima do que a empresa espera. Então, o papel do RH dentro desse quesito de gestão de pessoas é extremamente relevante. Vocês conseguiram entender a responsabilidade disso? É uma responsabilidade muito grande, porque a forma que você implanta um determinado projeto, se você implanta errado, você está definindo aquela gestão das pessoas dentro daquele quesito de uma forma errada. Você tem essa influência direta. Então, olha o quanto é responsabilidade, o quão grande é a nossa responsabilidade em cima disso. Aqui, o que eu quero deixar claro para você é que se você não assume as rédeas disso de uma forma consciente, ou seja, se eu conscientemente não pego e falo, beleza, essa então é a minha responsabilidade, entendi. Através dos meus projetos, eu vou determinar a forma que as pessoas vão ser geridas. Então, eu vou determinar projetos da forma correta, eu vou atrás da melhor metodologia, eu vou implantar o que tem de mais atual, eu vou implantar o que tem de melhor, eu vou garantir, então, que a forma que essas pessoas vão ser geridas com base nos meus projetos vão ser as melhores possíveis e vão gerar os melhores resultados. Se eu não estou fazendo isso conscientemente, e se eu estou implantando coisas erradas, incompletas, ou não estou implantando nada, eu deixo aqui então à mercê do líder. Nesse momento, vai existir uma forma de gerir as pessoas. É óbvio que as pessoas vão ser geridas com projetos de RH ou sem projetos de RH. Isso vai acontecer. Ou vai acontecer conscientemente pelo RH, ele determinando isso, ou vai acontecer de uma forma inconsciente, determinada pelo próprio ambiente, pelos próprios líderes que estão ali dentro da empresa. Mas as pessoas vão ser recrutadas, demitidas, avaliadas, elas vão, de alguma forma.
E se não foi você que estipulou isso, o ambiente vai estipular. E é aí que mora o perigo. E é aí que mora a subjetividade. O que é a subjetividade? Existem lentes pelas quais nós, como seres humanos, todos os seres humanos, eu me incluo nisso, eu te incluo nisso, todos os seres humanos têm uma lente pela qual ele enxerga o mundo. Às vezes, a mesma situação. Eu encaro aquela situação e vejo aquela situação de uma forma, e você encara aquela situação e vê aquela situação de outra forma. Porque nós temos lentes diferentes de enxergar o mundo. Essas lentes, elas são forjadas, elas são construídas na nossa vida, ao longo da nossa vida, no nosso contexto, desde o nosso nascimento, nosso contexto familiar, as pessoas que a gente convive, as situações que a gente vive. Tudo isso vai, então, forjando, né? Essa lente pela qual eu enxergo o mundo, enxergo as coisas, enxergo as situações. Então, é natural que vão ter líderes com lentes diferentes. Um líder que é mais bonzinho, que é aquele mais amigão, que quer agradar a equipe, que quer ser aquele líder querido, que não quer desagradar. Então, ele vai ser tender a ser aquele líder que vai passar mais a mão na cabeça quando existe um determinado erro, vai ter dificuldades em dar um feedback construtivo ou apontando alguma coisa de melhoria, apontando alguma coisa que não tá tão legal. Por quê? Porque ele quer agradar. É um líder que vai sempre tender é, a dar notas boas numa avaliação de desempenho, ou a não querer desligar ninguém da equipe dele, fugir dessa situação igual o diabo foge da cruz. Por quê? Porque ele não quer se indispor com a sua equipe. Aquele líder que, na hora de contratar, contrata pela empatia, porque ele não quer dizer não ali para uma pessoa que ele achou gente boa, porque não quer desagradar. Então, vai ter esse líder. Vai ter outro tipo de líder com outro tipo de lente, que já é o líder rígido, que não dá 10 para ninguém, que acha que todo mundo sempre tem algo para evoluir, que nunca ninguém tá 100%, que esse sim já dá feedback o tempo inteiro, tem muita facilidade de dar feedbacks construtivos e para melhorar o dia inteiro, o tempo inteiro, de uma forma direta, rápida. É aquele líder que vai ter uma dificuldade de alguém da equipe dele crescer, porque ele nunca vai achar que a pessoa tá boa o suficiente ou no ponto o suficiente para ganhar um aumento ou para ganhar uma promoção. Se a gente deixa à mercê do líder, ele vai liderar conforme a lente dele. E cada lente é diferente da outra. É isso que eu quero trazer aqui para vocês com esse exemplo. Nesses dois exemplos, então, nós teríamos equipes de uma mesma empresa que teriam a sensação, não só a sensação, mas de fato estariam sendo lideradas de formas diferentes. E digo mais, com aquela sensação, e de novo, não só a sensação, de fato ia ser injusto. Sensação de injustiça. Porque é injusto, né? Eu não estou sendo visto, reconhecido, avaliado, treinado, recrutado, desligado. Eu não estou sendo olhado como de fato eu sou, o que de fato eu entrego, o que de fato acontece. Eu estou sendo olhado através de uma lente que distorce o que eu realmente sou, que distorce o que realmente eu faço, que distorce o que eu estou entregando, que distorce a realidade. E se não existe, então, um processo a ser seguido, aonde eu consigo padronizar esse olhar, aonde o líder, independentemente da lente dele, ele sabe o que ele tem que seguir, ele entende quais são os critérios, ele segue os critérios porque já estão definidos, já estão mapeados, não depende dele naquele momento, eu tenho então uma chance imensa de produzir um ambiente organizacional mais justo, de produzir um ambiente organizacional mais seguro, de produzir um ambiente organizacional mais padronizado e de fato fazer com que aquelas pessoas que estão ali dentro entendam e percebam a seriedade com a qual elas são geridas.
Então, eu, como colaborador, sei que eu não preciso mais ficar puxando o saco do meu líder, que é o amigo de todos, para eu conseguir um aumento. Não, porque existem os critérios definidos. Eu vou me esforçar, então, para atingir esses critérios que estão relacionados ao meu desempenho, ao meu desenvolvimento, à minha entrega, e não em coisas subjetivas, e não em quem é mais amigo do líder, ou em quem é mais extrovertido, ou em quem puxa mais o saco, ou em quem é mais visto, ou em quem se comunica melhor. Não, nada disso. E sim, de fato, no que eu desempenho, e sim, de fato, no que o meu cargo exige, e sim, de fato, no que é justo. Nós temos essa responsabilidade, e é uma responsabilidade muito grande. Então, de novo, se você não está estipulando a forma que as pessoas são geridas através dos seus projetos de RH bem implantados, tecnicamente bem definidos e gerando resultado, então você está deixando isso à mercê do ambiente, essa subjetividade ela é implantada, e é aí aonde a gente tem colaboradores insatisfeitos, líderes perdidos, porque de fato eles não têm esse direcionamento da melhor forma de gerir as pessoas, e você vai estar lá no meio disso tudo, fazendo o quê? Resolvendo problemas. Sabe por que resolvendo problemas? Porque isso de gerir na subjetividade gera problemas o tempo inteiro. É o tempo inteiro alguém chegando descontente dentro da sua sala, dizendo que foi injustiçado. É o tempo inteiro alguém que era um bom talento saindo da empresa porque não vê possibilidade de crescer, ou não vê um ambiente organizacional bacana, ou não se identifica com a forma que é liderado. É o tempo inteiro um problema acontecendo. É a rotatividade, é o líder que já abre uma vaga, amanhã já não tem essa pessoa. É o tempo inteiro apagando fogo. E é um ciclo sem fim. Quanto menos eu assumo essa rédea e essa responsabilidade, e quanto menos estratégico eu sou, implantando de fato esses projetos para definir gestão das pessoas, mais problemas surgem. E quanto mais problemas surgem, mais operacional eu sou. Quanto mais operacional eu sou, menos tempo eu tenho de ser estratégico. E quanto menos estratégico eu sou, mais problemas surgem e mais operacional eu sou. É um ciclo sem fim. Se você está esperando tempo para ser estratégico, esse tempo não vai surgir. Quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha? Primeiro você precisa ser estratégico para então as demandas operacionais de apagar fogo diminuírem. O que define a diminuição desse embolo, desse emaranhado, que muitas das vezes a gente se vê preso como profissionais de RH, é justamente essa rédea que a gente assume de definir os processos, de definir como essas pessoas vão ser geridas através dos nossos projetos. E é por isso que essa não é responsabilidade do líder, essa não é responsabilidade da empresa, essa é sua responsabilidade como profissional de recursos humanos. Então eu não posso sentar e esperar cair do céu a oportunidade de implantar isso. Eu não posso sentar e esperar com que a empresa chegue em mim e fale: Elias, eu quero que você implante tal projeto, tá? Porque é sua responsabilidade isso. O departamento é seu. O departamento de gestão de pessoas é seu. Leve essa ideia para a empresa. Leve essa demanda para a empresa. Ó, empresa, agora a gente vai revolucionar, que é começar pelo recrutamento e seleção, perfeito? Vou apresentar para vocês um projeto aqui, então, de uma forma melhor da gente fazer isso, pode ser? Olha, a forma melhor da gente fazer isso é assim, é assado, assim a gente vai melhorar tal e tal e tal indicador. É isso aqui que a gente precisa começar. Vamos começar por aqui? Vamos. Melhorou? Parte para o próximo, parte para o próximo, parte para o próximo. Implanta os projetos que são necessários para que a gestão das pessoas sejam feitos. E é aqui que a gente tem uma diferença entre profissionais replicadores e os profissionais experts, tá? Eu tendo a dizer que se a gente tem 5% dos profissionais que dominam a gestão por competências, a gente tem ali uns 90, uns 80% de profissionais replicadores.
que são os profissionais replicadores? São aqueles que replicam algo. É muito mais fácil a gente replicar do que a gente pensar. É muito mais fácil a gente replicar do que a gente estudar, do que a gente se desenvolver, do que a gente trazer uma solução analítica. É muito mais fácil a gente replicar. O que seria replicar, Elis? Eu vejo um colega meu fazendo um treinamento numa outra empresa, eu replico na minha empresa, o mesmo treinamento, sem pensar. Minha empresa precisa daquele treinamento mesmo? Esse é um problema na minha empresa? Existe um gap disso na minha empresa? Quais são os gaps da minha empresa? Será que existem outras temáticas que eu poderia estar priorizando? Como é que eu avalio esse treinamento depois? Como é que eu sei se ele deu resultado ou não? Não sei, eu copiei isso, eu não tive estratégia por trás dessa escolha. É a mesma coisa de eu ver, por exemplo, um chefe que me ensinou lá quando eu era estagiário a fazer um determinado roteiro de entrevista. E aí eu dei o meu toquezinho pessoal em cima do que eu achei que precisava melhorar e sigo esse roteiro de entrevista pro resto da vida. Em todos os cargos, ou pelo menos na maioria dos cargos que tem o mesmo nível. Sem analisar de onde vieram essas perguntas, de onde meu chefe tirou isso, gente? Isso é o melhor de fato? O que eu quero com essas perguntas? Elas fazem sentido estar aqui para esse cargo? O que eu não estou analisando que é importante para esse cargo? Que resposta que eu quero ouvir disso? Por que eu quero ouvir essa resposta? Já parei para pensar nisso? Nunca parei para pensar nessas coisas? Tá vendo? Que método que eu estou usando? Existe metodologia por trás disso? Que técnica que isso aqui está embasado? Não tem análise. Eu replico uma coisa que a empresa já estava fazendo. Eu entro na empresa, já existia um plano de cargos e salários que dizia que as pessoas eram promovidas por conta de tempo de empresa. Fez 5 anos de empresa, está promovido. E eu entro nessa empresa, já existe dessa forma, eu vou seguindo, vou tocando o barco, sem analisar. Existe uma forma melhor de se fazer isso? Da onde a empresa tirou isso? Isso eu vou manter? Eu quero trazer uma melhoria? Eu vou trazer uma melhoria? Isso está certo? Que metodologia que a empresa usou para fazer isso? Será que essa tabela salarial está correta? Será que a última vez que foi atualizada? Quando que foi a última vez que foi atualizada? Qual que foi a técnica de tabulação de resultados que foi utilizado? Não tem análise. É replicar, 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 replicar. É entrar no Google e fazer assim, ó, formulário de pesquisa de clima. O dedinho coça, né? Para procurar um formulário pronto, para procurar um negócio que já esteja pronto. E entenda, eu como profissional não estou aqui julgando você que faz isso, eu já fiz isso. É um erro de 90, 80% dos profissionais, porque é mais fácil. Muitas das vezes a gente não tem tempo. Mas o que eu quero te dizer é que se você continuar fazendo assim, nada vai mudar para você. Aqui, por que somente 5% das pessoas dominam a gestão por competências? Quando eu disse que você tem que assumir a rédea de falar, não, então eu sou responsável pela gestão de pessoas, você tem que escolher, então, a técnica que você vai se pautar. Como você vai implantar esses projetos? Com que conhecimento? Você tem que ir atrás desse conhecimento. E a gestão de pessoas por competências, que é uma forma de gerir as pessoas que envolve análise, enfim, as competências técnicas, comportamentais e organizacionais, que é a forma mais atual do mercado hoje de definir gestão de pessoas. Então, se você tá com essa rédea na mão de, beleza, eu vou então conscientemente definir aqui a forma que as pessoas vão ser geridas. Então, implanta o melhor. Se você vai fazer uma coisa consciente, que faça o melhor, que use a melhor metodologia, que implante a melhor forma de gerir as pessoas, que coloque a melhor visão, o melhor método, a melhor técnica por trás dessa implantação, que é justamente essa aqui que a gente está falando. Só que existe um porquê de somente 5% dos profissionais aplicarem a gestão por competências da forma correta e da forma completa. Primeiro motivo é porque a gente não aprende isso no ensino formal. O que é o ensino formal? A faculdade, a pós-graduação, o MBA, a especialização. Acredite, a gente não aprende a forma completa. A gente até aprende a forma correta, porque o que é ensinado é correto, né? Senão não estaria numa graduação, não estaria numa pós-graduação, né? Então, pelo menos espera-se que seja correto. Agora, não é completo. Isso porque
A gestão de pessoas por competências é extremamente profissional, é extremamente técnica. E o que acontece é que a maior parte, tanto da graduação ou das pós-graduações, elas ensinam a relevância da gestão por competências. Eu acredito que se você está aqui, você já tem consciência da importância de analisar competências comportamentais, da importância de analisar competências técnicas, da importância de, por exemplo, avaliar competências organizacionais. Eu acho que você já tem essa consciência como RH, de que isso é relevante, de que isso é importante. Eu não tenho dúvidas de que em algum momento essa consciência foi passada para você. Porém, a gente tem uma visão muito rasa, muito superficial do que é a gestão por competências. Vou até dar um exemplo. Tem gente que chega em mim e fala assim, Elis, eu implanto, eu faço gestão por competências lá na minha empresa. Aí eu pergunto, que bacana, o que você faz lá? Aí a pessoa, eu faço a entrevista comportamental, né? Entrevista por competências, o recrutamento e seleção por competências. Aí eu falo, bacana, nossa, legal. Esse é um dos subsistemas da gestão por competências. O que mais que você faz? Não, das competências é só isso. Se você está usando as competências em um projeto só do seu RH, você não está fazendo gestão por competências. Você está fazendo recrutamento e seleção por competências. Já é um avanço? Com certeza. Seu recrutamento já está melhor do que poderia estar? Com certeza. Porque você já está utilizando a técnica mais atual ali, né? Que é as competências, análise de comportamento. Mas ainda falta muito. É aqui que está o incompleto que eu estou dizendo. Muitas pessoas sabem avaliar por competências, mas não sabe utilizar as competências no plano de cargos e salários, mas não sabe pegar as competências lá da avaliação de desempenho e colocar lá no treinamento, mas não sabe pegar as competências lá da gestão de desligamento e colocar lá na pesquisa de clima, mas não sabe pegar as competências lá da descrição de cargo e colocar lá na avaliação de desempenho. A pessoa não sabe fazer isso. Isso é gestão por competências. É as coisas conversarem entre si e as competências, então, estarem em todos os subsistemas de RH. Aí você está gerindo as pessoas com base nas competências. E esse é o intuito. Se você está fazendo só uma parte disso, você não está fazendo gestão por competências. E é aqui que mora um grande erro. Eu subestimo a gestão por competências. Eu acho que é simples, eu acho que é fácil, eu acho que é só colocar competência no meio das coisas. E não é assim que funciona. Então, esse é um primeiro erro, né? A gente não aprende isso de uma maneira completa. A gente aprende isso fracionado. A gente aprende isso em pequenas pílulas, de uma forma superficial. Além disso, existe uma segunda coisa, além, obviamente, de eu subestimar, porque se eu não aprendo isso, eu subestimo, achando que é simples, achando que é fácil, e aí eu acabo não fazendo da forma que tem que ser feita. Eu pulo etapas. Além disso, quando eu falo que a maioria das pessoas fazem errado, ou de forma errada ou de forma incompleta, o incompleto vocês já entenderam, né? É eu fazer só um pedacinho e não fazer o restante. Agora, o errado, ele vem ali da base. Sabe qual é a base da gestão por competências? As competências, concorda? Se eu vou recrutar alguém com base nas competências, as competências têm que ter sido mapeadas corretamente, senão eu vou recrutar a pessoa errada, porque eu vou estar avaliando as competências erradas. Se eu vou avaliar alguém com base nas competências, eu tenho que ter mapeado as competências certas, senão eu vou estar avaliando a pessoa errada. Vou estar avaliando a pessoa com base em competências que ela nem precisava ter, ou deixando de avaliar competências que ela precisava ter. Se eu for fazer com que as pessoas cresçam, tenham um plano de carreira ali, um plano de cargos e salários com base nas competências, e eu mapeei as competências erradas, então essas pessoas vão estar crescendo erradas. Pessoas que deveriam estar crescendo não vão estar, pessoas que estão crescendo não deveriam estar, porque está com a base errada. Se eu estou usando as competências para tomada de decisão em todos os meus subsistemas, é primordial que essas competências sejam mapeadas da forma correta. Se não, nada que você fizer depois tem validade.
Nada do que você fizer depois vai estar correto, porque você vai estar construindo numa base de areia, as competências mal mapeadas. E o que que acontece aqui no mapeamento de competências? As pessoas elas mapeiam competências pelo achômetro. Elas olham, eu acho que esse cargo precisa de comunicação. Acho que esse cargo aqui precisa de atenção. Também é super importante planejamento. Nossa, acho que eu também vou colocar uma persuasão aqui que é muito relevante. Olha o que que você está fazendo? No achômetro. Não é assim que se mapeia competências. Existe técnica por trás de mapeamento de competências justamente porque é a base de toda a gestão por competências. Olha só como isso é estratégico. Tem que ser feito de uma forma objetiva, não pode ser subjetiva, não pode ser com a sua lente. Lembra da lente? Não pode ser usando a sua lente. Senão a sua lente é uma, a lente do outro é outra, e cada um vai mapear a competência de um jeito. De novo, eu vou estar sendo injusto. De novo, eu estou achando que eu estou fazendo uma coisa legal, mas a injustiça permanece, a subjetividade permanece. O colaborador continua sendo injustiçado, porque ele às vezes está sendo recrutado, avaliado, treinado, desligado, promovido ou não promovido em cima de competências que ele não precisava ter e deixa de ser avaliado, enfim, em competências que ele tem e que são importantes para o cargo e que a pessoa deveria estar levando em consideração. Então, olha só que perigo é isso. E é aqui que mora um grande problema. A minoria dos profissionais sabem mapear competências. E aí o que que acontece? As pessoas elas acham que elas fazem gestão por competências. Elas acham que elas fazem um recrutamento por competências, que elas fazem uma avaliação por competências, que elas fazem um plano de cargos e salários por competências. Aí quando a gente vai olhar, as competências foram mapeadas erradas, tá utilizando as competências do jeito errado, pulou etapas ali no momento de mapeamento, pulou etapas no momento de implantação dos projetos. Aí não tem resultado mesmo, gente. Não tem. Uma coisa que a gente tem que se comprometer sempre é: se eu vou seguir uma técnica, se eu vou seguir uma metodologia, eu vou me comprometer a estudar e entender tudo dessa metodologia, para que eu de fato tenha segurança de encher a boca para falar que eu domino aquilo e implantar aquilo sem pular nada, sem atalho, sem esqueminha, sem preguiça de fazer a coisa do jeito que tem que ser feita. Porque o que eu vejo também são profissionais que até sabem que tinha que fazer uma determinada coisa ali, mas eu tenho que fechar essa vaga rápido aqui, essa vaga aqui eu vou fazer assim. E aí mapeia pulando etapas. Não faz definição de grupos de similaridade, não faz definição de graus dos grupos de similaridade, não faz nada disso. Se você não sabe do que eu tô falando, que termos são esses que eu tô usando, então é porque você realmente ainda não aprendeu a mapear competências do jeito certo. Ai, ai, hein? Bom, então é por isso que somente 5% dos profissionais dominam. E quando o profissional, ele fala assim: "Não, eu vou aplicar a gestão por competências". Ele faz o quê? Copia fórmulas prontas. Ele vai no colega que ele sabe que recruta por competências, que tem ali um subsistema por competências, e ele fala assim: "Fulano, me passa aí suas descrições de cargo com seus mapeamentos de competências". E aí o que que ele faz? Porque nossa empresa é do mesmo ramo, então tem mais ou menos os mesmos cargos, então já vou reaproveitar seu mapeamento de competências. Então eu pego as competências que o fulano mapeou para a vaga comercial e uso as mesmas competências nos meus cargos comerciais. Tá errado. Tá muito errado, não é pouco não. A gestão por competências, ela tem que ser mapeada em cima do que de fato o cargo e a empresa necessitam. Cada empresa é diferente da outra, mesmo sendo do mesmo ramo, tem culturas diferentes, tem coisas diferentes a querer que sejam definidas
e reforçadas. Cada uma dessas empresas tem cargos diferentes, mesmo tendo a mesma nomenclatura. Entenda, nomenclatura igual não é cargo igual. Um analista de RH de uma empresa não faz exatamente a mesma coisa que o analista de RH de outra empresa. Por quê? Porque isso muda de empresa para empresa. Numa empresa, o analista de RH ele é o único do departamento, então ele faz tudo. Na outra empresa, tem um chefe, então divide. Eu não faço tudo. Uma parte meu chefe faz, outra parte eu faço. Na outra empresa, tem uma consultoria que faz parte das coisas, eu só faço uma parte. Na outra empresa, o jeito que faz é diferente. Às vezes eu faço tudo, mas eu faço de jeito diferente. Tem uma outra forma de fazer, tem uma outra periodicidade, tem um outro processo. Então, é importante eu pensar que o mapeamento ele tem que ser feito em cima daquele cargo, em cima daquela empresa. E é aí que eu começo a ter, de fato, resultado e assertividade nos meus projetos. Não adianta eu querer o caminho mais fácil e copiar o que já está pronto de outro lugar. Não adianta. Porque aí você vai sempre viver frustrado. Sabe aquela frustração de que você implantou coisas? Eu ouço muito isso. Poxa, Elis, mas eu tenho tanta coisa já implantada aqui na minha empresa. Eu já implantei tantos projetos. Eu tô sempre buscando colocar uma coisa nova aqui. Eu tenho uma boa intenção. Eu quero fazer com que as pessoas sejam mais felizes aqui. Eu quero fazer com que a empresa tenha mais resultados com as pessoas, mas parece que as coisas não andam, o resultado não vem, as pessoas não valorizam meus projetos, os líderes não seguem direito o que tem que ser feito, a empresa não reconhece. Por quê? Porque não tem resultado. E por que não tem resultado? Porque não está sendo implantado do jeito certo. Então, primeiro a gente tem que mudar a nossa mentalidade, deixar de ser um profissional replicador, e aí sim, ir atrás do conhecimento, que de fato seja um conhecimento, que seja um diferencial. Então, se eu vou conscientemente estipular a forma que as pessoas vão ser geridas, então eu vou fazer isso com a melhor técnica. Então, eu vou utilizar o melhor modelo de gestão de pessoas. Então, eu vou utilizar as competências, beleza. Escolhi que eu vou utilizar as competências, o mais atual, o melhor. Vou fazer o melhor. Então, eu vou fazer direito. Então, eu vou seguir o passo a passo. Então, eu vou mapear do jeito que tem que ser mapeado. Então, eu vou mergulhar nesse conhecimento, me aprofundar, me especializar nisso. Saber fazer da forma certa. Então, ao longo da nossa carreira, a gente acaba tendendo, né, a colocar para nós mesmos certas muletas. Eu uso essa palavra de muleta. Eu sei que parece pejorativo, né? Assim, como se eu tivesse encostado em algo, como se eu tivesse me apoiando em algo e que isso seja ruim. E de fato é ruim para você, principalmente. Mas não se sinta mal por isso, se você identificar que você usa alguma muleta, porque isso é absolutamente natural do ser humano, né? É absolutamente natural. Eu não estou aqui em um pedestal apontando o dedo para vocês e dizendo: "Oh, vocês estão fazendo tudo errado, usando muletas e eu sou perfeita". Não. Eu já fiz muito isso. E se a gente não fica se policiando, nosso cérebro tende a fazer isso com a gente. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é consciência para que a gente mude o curso do que estamos fazendo daqui para frente. E isso é muito relevante, importante. Inclusive, isso é ótimo. Quando eu sei que existe espaço de melhoria, então eu sei que eu não estou morto ainda. Então eu sei que eu não estou na reta final. Então eu sei que ainda tem mais para eu conseguir para eu conseguir conquistar. E isso é muito, muito animador. O que são essas muletas? É às vezes eu pensar assim: "Ai, aqui na empresa que eu trabalho, eu não vou ter muita oportunidade, assim, de implantar projetos. Então eu vou adiar um pouquinho esse plano de estudar sobre isso, vou adiar um pouquinho essa especialização aí, esse mergulho nesse conhecimento, porque eu não vou conseguir aplicar aqui mesmo dentro de onde eu tô". Muleta.
Eu estou tomando uma decisão da minha vida profissional, do que eu absorvo ou deixo de absorver de conhecimento, com base num cenário externo. Ou então eu penso, eu não estou trabalhando agora. Quando eu conseguir um emprego, eu me preocupo com isso. Quando eu conseguir um emprego, aí eu vou atrás de estudar sobre isso para implantar lá. De novo, muleta. Eu estou tomando uma decisão da minha vida profissional, de um conhecimento que eu vou absorver ou deixar de absorver, com base no cenário externo, em forças externas, em coisas que são alheias a mim. E é aquela coisa, né, que eu falo de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Gente, o conhecimento vem antes de tudo. Se eu tenho conhecimento que me diferencia, fica muito mais fácil de eu conseguir um emprego. Se eu tenho um conhecimento que me dá posicionamento e segurança de me diferenciar, fica muito mais fácil de uma empresa que antes não tinha interesse nenhum no RH começar a ter interesse naquilo que eu estou falando. Se eu tenho um conhecimento que me diferencia, é muito mais fácil de eu conseguir um cliente para minha consultoria. Então, outra muleta é: eu ainda não consegui cliente, vou esperar eu conseguir um cliente, aí eu estudo sobre isso. Eu ainda não abri minha consultoria, vou esperar tudo estar pronto para eu estudar sobre isso. Gente, primeiro vem o conhecimento, depois vem as consequências desse conhecimento. E falando então sobre por que dominar a gestão por competências para alavancar sua carreira, hoje em dia as empresas podem até não ter consciência do que exatamente é a gestão por competências. Muitas delas já têm, tá? Se você entrar no LinkedIn hoje e ver lá nas vagas, porque as vagas elas são um espelho do mercado. Eu acredito muito nisso. Se tem empresas exigindo que profissionais de RH conheçam a gestão por competências, então é um espelho do mercado, é um espelho do que está acontecendo, um movimento de mercado, de valorização desse conhecimento. Se você entrar no LinkedIn aí e for lá em vagas, eu tenho certeza que você vai encontrar várias, inclusive no mini curso de gestão por competências, eu vou trazer vários exemplos para vocês de vagas. Agora, mesmo as empresas que não têm consciência de exatamente o que é gestão por competências, porque imagina, se nem os profissionais de RH sabem direito o que é gestão por competências, imagina as empresas. Se você que está aí, você vai participar do mini curso, você vai ver uma série de detalhes, de coisas, de técnicas dentro da gestão por competências que você desconhecia, imagina a empresa. Imagina que nem um profissional de RH o dono é. Então a questão é, mesmo as empresas que não têm consciência sobre isso, uma coisa elas têm consciência, uma coisa elas concordam, tem uma coisa que todas elas querem. Sabe o que que é? Resultado. Todas elas querem a transformação que o RH gera. Elas não querem o RH por si só. Elas não querem só um profissional de RH lá porque é obrigado a ter RH. Elas querem a transformação que o RH é capaz de gerir. E isso não é só com RH. Eles não querem um profissional comercial, eles querem as vendas. Eles não querem uma recepcionista, eles querem que quem chegue na empresa seja atendido. Eles não querem, ou seja, eles querem, a empresa quer a transformação, o resultado que aquele cargo gera. Se ela tiver consciência do resultado que um RH é capaz de gerar, é óbvio que ela vai escolher que ela quer aquilo. A questão é, o profissional que gera resultado para a empresa, ele tem valor para a empresa. O profissional que não gera resultado para a empresa e nem transformação para a empresa, não tem valor para a empresa. Vou repetir. O profissional que não gera resultado e não gera transformação, não tem valor para a empresa.
Então, como que eu vou exigir que a empresa me valorize ou que a empresa veja o valor de determinada coisa que o RH pode implantar, se eu não estou implantando aquilo, ou se eu não estou levando essa ideia, ou se eu não estou fazendo da forma correta, se eu não estou gerando aquele resultado, se eu não estou me posicionando como um profissional que tem aquele conhecimento. Então, o que existe é uma grande demanda de empresas que querem transformação em resultado, milhões de empresas, literalmente, milhões de empresas que desejam transformação em resultado que o RH gera. E a gente só tem 5% dos profissionais de RH gerando esse nível de resultado. Então, é uma grande demanda para uma baixíssima oferta. E é por isso que os profissionais que atendem essa demanda são extremamente valorizados. E é aí que você olha e fala: ah, aí as muletas, né? Ah, mas o fulano, só porque o fulano tinha experiência. Ah, não, mas o fulano não tinha experiência, não, mas só porque ele formou na faculdade boa. Não, mas o fulano não tinha experiência em faculdade boa, mas só porque ele conhecia alguém lá dentro daquela empresa e teve a indicação. Ah, mas o fulano não tinha indicação, nem faculdade boa e nem experiência, mas ele tinha inglês. Aí a gente vai arrumando o quê? As muletas, as desculpas, porque é mais fácil eu encontrar um porquê de o outro ter resultado e eu não. Em situações que são alheias a mim, não dependem de mim. Então, se o outro tá tendo resultado e eu não, é por conta do universo, da conspiração, do isso e daquilo. É mais fácil eu pensar assim do que pensar que eu é que tenho que gerar um movimento de mudança no que eu estou fazendo, no que eu tenho de conhecimento, na forma que eu me posiciono, no que eu estou gerando de resultado. É mais fácil. E é por isso que o nosso cérebro tende a ter essas trapaças, né? Ele nos passa para trás. Porque, de fato, assumir a responsabilidade, estudar, entender que às vezes eu tenho minha parcela naquilo e é chato, né? Não é confortável. Não é confortável. Então é um mecanismo de segurança mesmo. Mas a gente tem que estar consciente disso, tem que estar presente para isso. Se existe uma grande demanda e uma pouca oferta, e se você está querendo um resultado diferente, se pouquíssimos profissionais dominam essa gestão de pessoas por competências e é a mais atual e é a que gera resultado para a empresa, e eu tenho milhões de empresas querendo esse resultado e pouco profissional querendo, podendo dar, eu, particularmente, no seu lugar, enxergaria isso como uma oportunidade. Assim como eu enxerguei lá atrás, quando eu conheci de fato tudo que a gestão por competências poderia gerar e agarrei essa oportunidade. Se você esperar muito, deixa de ser uma oportunidade. No seguinte sentido: se eu virasse para você e falasse assim, Fulano, 100% todos os profissionais de RH já sabem isso aqui, menos você. Você ia pensar o quê? Tô atrasado, né? Você ia se sentir atrasado. Nesse momento, não é mais uma oportunidade. É uma questão de sobrevivência já. É um atraso. Você tem que ir atrás do prejuízo. Não é mais uma oportunidade. A oportunidade existe aonde tem pouca oferta e grande demanda. É aí que está a oportunidade. A oportunidade existe é quando eu viro para você e falo assim, ó. Tem milhões de empresas querendo isso e só tem 5% dos profissionais que sabem fazer isso. E aí? É uma grande oportunidade. E é por isso que esses profissionais se destacam. E é por isso que eu tô querendo dizer para você que sim, para alavancar a sua carreira, você precisa dominar um conhecimento que é visto, encarado, sentido como um conhecimento diferenciado. Se você domina o que a empresa quer, você passa a ser objeto de desejo da empresa. Se você é o instrumento para propiciar para a empresa o que ela quer, então você passa a ser o que a empresa quer.
Olha como é simples essa matemática. Se você detém o conhecimento capaz de gerar a transformação que a empresa quer, então você passa a ser o objeto de desejo dessa empresa. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se você não gera a transformação que a empresa quer, você não tem valor para a empresa. Contra resultados, não há argumentos. Se você está gerando resultado, não tem como a empresa argumentar. Ah, mas RH não é bacana. Ah, mas RH não presta para nada. Como que a empresa vai argumentar se o resultado está ali, escancarado, medido, em forma de indicador, apresentado? Porque é isso que você vai aprender a fazer. Contra resultados, não há argumentos. Agora, sem resultado, a empresa vai argumentar e reargumentar o quanto ela puder. Não tem resultado ali para ela ver. Ela nem entende, às vezes, qual é o resultado possível de se ter ali. Agora, com o resultado nas mãos, não tem argumento. Não tem como desver, né? Depois que você vê, depois que a empresa vê, não tem como ela desver. Não tem como ela ignorar. Tem como ela escolher não dar continuidade naquilo, mas consciente. Não tem como mais ela ignorar. Ela dá uma de ignorante, ela dá uma de que não sabe. Não tem mais jeito. Então, vamos assumir nosso papel de profissionais especialistas no que fazemos, assumir esse papel de levar a informação para a empresa, de levar o melhor modelo, a melhor forma de gerir pessoas, de levar ideias de projetos, de implantação de projetos, de assumir essa responsabilidade como profissional expert, de fazer parte desses 5% que tem uma oportunidade na mão e um grande diferencial, de deixar de ser um profissional replicador, de assumir conscientemente essa escolha de determinar a forma que as pessoas vão ser geridas através dos nossos projetos, de aplicar o melhor e sem esqueminha, sem pular etapa, da forma correta e completa. Você não tem ideia que você está de frente para uma oportunidade que pode mudar o curso da sua carreira. E eu não falo isso porque eu estou exagerando. É porque eu vejo isso acontecendo com centenas de pessoas que participam dos meus eventos, dos meus cursos e que descobrem isso aqui. E eu me lembro como se fosse ontem do dia que eu descobri a gestão de pessoas por competências como ela de fato tem que ser. E eu desejo de coração isso para você. Porque abriu os meus olhos, abriu portas, abriu a minha mente, me fez enxergar o RH como eu nunca tinha enxergado antes. E é o que eu desejo para você. Leve a sério. Um beijo no coração de vocês. Beijo, beijo, pessoal.